Boa noite, tudo bom, gente? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante para o Eneagrama, que é o instinto sexual, certo? Nós vamos convidar uma pessoa que se identifica com o sexual dominante e uma outra que se identifica com o sexual reprimido. O que aconteceu hoje, que foi pura coincidência, porque o foco realmente a gente aprender um pouquinho mais sobre os instintos, é que hoje nós teremos dois oitos, né? Será um oito sexual dominante e um oito sexual reprimido. Oi, Matheus, Elvio, Tia Geni, Cleide, tudo bom, gente? Eu vou colocar o tema da live, que vai ser instinto sexual, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês, instinto sexual. Para que vocês, antes da gente chamar os convidados, vocês entendam um pouquinho sobre o que se trata. Quem vem acompanhando as lives sabe que nós temos três tipos de instintos pelo Eneagrama. Um é o instinto social, que nós vimos na segunda-feira. O outro é o instinto de autopreservação, que vimos ontem. E hoje nós vamos ver o instinto sexual. Sempre, gente, nós temos essas três energias e todas essas três energias, elas são fundamentais para a nossa vida. Porém, às vezes a gente distorce para mais e às vezes a gente distorce para menos, ao ponto de essa energia ficar reprimida, esquecida, ignorada, tá? Então, o Matheus está falar novamente sobre mim, sexual dominante. Exatamente, Matheus. O Matheus ontem, ele veio como representante do autopreservação reprimido. Hoje, ele vai se identificar um pouco, provavelmente, com a fala da pessoa que é sexual dominante, tá? Desculpa, autopreservação, né, Matheus? Autopreservação reprimida, e hoje ele vai se identificar porque ele é sexual dominante. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que nós não estamos ainda falando sobre os números, né? 1, 2, 3, 4 até o 9. Hoje, por coincidência, nós vamos ter dois oito, né? São três tipos de oito. Tem o oito sexual, o oito autopreservação e o oito social. Hoje nós vamos conhecer um oito que se identifica com o sexual dominante e um oito que se identifica com o sexual reprimido. E aí vai ser bem bacana porque vai dar pra gente ver a diferença de energia, tá? Vamos ver aqui o pessoal, eles já entraram. Oi, Fábio, boa noite. Acho que é a Naira. E aí, pessoal, antes de chamar a Naira, eu queria dar um recadinho pra vocês. Algumas pessoas estão me enviando direct querendo participar das lives sendo entrevistados. Então, todas essas lives eu estou gravando e colocando lá no YouTube para que seja um espaço nosso de aprendizado, de ouvir as pessoas. Eu farei vídeos sozinha, mas também farei muitas entrevistas, porque o Eneagrama é isso, a gente gosta da linha de perito, né? Os especialistas. Então, por exemplo, eu sou 9 sexual. E se você de repente é um tipo 1, lógico que com minha condução, mas ninguém melhor para falar do tipo 1 do que você. Então, a gente usa muito essa técnica do Eneagrama. Então, lá eu quero fazer um ambiente com bastante gente falando para que a gente consiga se identificar mais. Tá certo? Oi, Rebeca, Ívia. Tudo bom, gente? Clebinha. Então, eu vou convidar aqui a nossa primeira participante. Ela se identifica com a tipologia 8 e, em relação a instinto, ela se identifica com o sexual dominante. Naira. Oi, Naira, boa noite. Oi, Tudo boa bom? noite, Júlia. Tudo Primeiro, bem? quero te agradecer por você ter aceito o convite. E agora à tarde é que eu me toquei que a outra pessoa é 8 também. Então vai ficar bem legal porque vai ser realmente o contraponto, tá? Tá. Gente, para quem não entende ainda dos instintos, o instinto sexual dominante, existe uma definição que eu acho, Naira, assim, fortíssima. Eu sou sexual dominante também, né? Só que eu sou 9. Tá. Então, por mais que seja uma combinação diferente, provavelmente eu vou me identificar com muitas coisas que você, né, venha a falar.
Sim. E aí, assim, tem uma definição que me chamou muito a atenção, que fez muito sentido para mim, que é a seguinte: o sexual dominante, ele pega uma gota do oceano e acha que é o oceano inteiro. Gente, o instinto sexual dominante, ele tem esse nome, mas a gente não está falando de sexo. Nós estamos falando sobre a conexão no um a um. É tanto que hoje a gente usa muito essa expressão, o instinto um a um. Então, é a conexão um a um. É como se o sexual dominante, ele preferisse estar conectado com uma única pessoa naquele momento, mesmo que depois ele vá se conectar com uma outra, do que com um grupo, por exemplo. Uhum. Então, é o que eu falei pro pessoal no primeiro dia de live. Para descobrir o sexual dominante, a pergunta é: eu não vivo sem o quê? E a pergunta do sexual dominante é: eu não vivo sem a conexão com a minha dupla, com o meu Uhum. um a um. Parece que falta o sentido se eu não tiver com aquela pessoa. Eu até posso ir, por exemplo, para alguns eventos, fazer algumas coisas, mas faz falta ter aquela pessoa que não necessariamente é relacionamento amoroso. Pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, né? Pode ser uma mãe, mas é aquela conexão do um a um. E quando a gente fala de instinto sexual dominante, pessoal, a gente fala também sobre raiva, sobre uma energia mais impulsiva, sobre independente da tipologia. E é interessante, né, Nário, você que já fez os módulos com a Flávia, que às Uhum. vezes a gente pega uma tipologia mais tranquila, como um 5, como um 9, e quando ele é um sexual dominante, dá um tempero. E aí Sim. você diz, o que é isso? E essa raiva de uma pessoa que geralmente é mais tranquila é do sexual dominante, né? E Uhum. aí o que eu queria te perguntar como é que foi essa descoberta de sou sexual dominante, né? Independente da tua tipologia. Como é que foi o enneagrama, esse processo do enneagrama contigo? Bom, o enneagrama para mim foi um divisor de águas, devo dizer. Eu fiz 2 vezes. Primeira vez eu fiz aos 15, 16 anos, fiz super nova. E já me identifiquei com tipo 8 e depois fiz com, sei lá, 30 e tantos com a Flávia, né? Foram Uhum. dois momentos muito distintos. E quando eu entrei no módulo 2, né, que traz aí a questão Do do sexual subtipo. do subtipo, exatamente, eu acho que foi libertador. Porque quando você é tipo 8 é como você falou, o tipo 8 já vem com essa intensidade. E quando você é sexual dominante, você está colocando uma intensidade maior em cima de algo que já é muito intenso. Então foi Uhum. muito libertador para mim entender esse processo, saber que outras pessoas também passavam por isso, né? Assim, outras pessoas tinham essas características. Eu acho que eu passei a minha vida toda muito, nossa, por que eu sou assim? Por que eu sou, sabe? E trazendo isso muito para mim. E aí, quando eu entendi o enneagrama e quando eu entendi o meu subtítulo, para mim foi muito libertador, foi muito empoderador, porque quando a gente tem um conhecimento melhor sobre, né, sobre nós mesmos, acaba que a gente consegue controlar algumas características, equilibrar, enfim, mudar coisas que a gente quer mudar. Então, para mim foi assim, fichas caíram automaticamente. Algumas reprimidas também caíram automaticamente, também foi muito legal. Foi muito legal entender o social reprimido que eu sou e tá tudo bem. Eu acho que foi bem um sentimento de tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem você ser um 8 sexual dominante, tá tudo bem. E isso pra mim foi muito bacana, porque foi a partir daí que eu meio que comecei um caminho de aceitação, para depois empoderamento, para depois transformação, né? Mesmo já tendo buscado isso a minha vida toda, e o Enneagrama é uma ferramenta que, né, eu busquei para justamente trilhar esse Uhum. caminho, para mim, foi assim, foi um ponto de virada muito importante. Legal. Acho que o que você está trazendo aqui, o enneagrama te ajudou a ter mais clareza. E depois da clareza, talvez um acolhimento, né? De Isso, ok, tudo bem, isso. tá tudo tranquilo, eu ter me construído dessa forma, né? Uhum. E agora vamos transformar. Porque muitas Sim, vezes utilizam o enneagrama como um rótulo, né? De sim, sou isso sim. e acabou, não vou mudar. Não, Não, essa não. não é a proposta. Se for essa a Não, proposta, é melhor nem talvez começar, com, né? talvez com 15 anos, a imaturidade dos 15 anos, eu achei até engraçado, né? É porque o 8 acaba que é muito caricato. E o 8 sexual, eu acho que ele é o mais caricato de todos. É o do Então, livro, né?
Exatamente. É aquela assim, pá, tudo encaixou. E aí, quando foi nos 30 anos, né, 32, foi doloroso. Você vê as suas dores e delícias, assim, sabe? Pá, num slide falado de uma forma, né, com muita doçura, com muito acolhimento, mas ainda assim são coisas que são dolorosas sobre você. Estou focando aqui na parte ruim, né? Porque o 8 também e o sexual também tem muitas qualidades. Mas como eu estava buscando a transformação, como eu estava buscando ir, né, sair de um oposto, de um polo, para ir para o meio, eu precisava focar mais no que eu não gostava no meu tipo, eu precisava focar no que eu queria mudar. Então, nesse segundo momento que eu senti assim, uma pancada mais, sabe, assim, calma aí, então vamos lá. Talvez porque também, né, Naira, assim, com 15 anos você ainda está, querendo ou não, construindo a sua Sim, personalidade. Com certeza sim. aconteceu muita coisa. Eu sempre falo que tem alguns pontos na vida que mexem muito, que fazem a vida ensina. O trabalho, eu acho que ensina muito a gente a fazer coisas que, se a gente pudesse escolher, a gente não faria, mas o trabalho mostra que a gente precisa fazer. Eu acho Sim. que relacionamentos, né, não só amorosos, mas uma amizade mais conectada, ou relacionamento em família, problemas mais sérios, digamos assim, né? Sim, E a maternidade, né, a paternidade, eu acho que são três pilares que fazem a gente evoluir muito. E, geralmente, com 15 anos, a gente ainda não sim, começou. A maior parte sim, das pessoas ainda não começou, né? sim. Tá, me diz uma coisa. Você falou uma coisa que eu queria até sair um pouquinho do script, que eu achei muito interessante, que eu queria repassar aqui pro pessoal. Como eu estou fazendo essas lives, eu já fiz sobre os tipos e já fiz sobre. Hoje é a última dos instintos. E algumas pessoas estão me mandando direct e falam assim: Júlia, é tão doloroso. Quando eu vi a live do tipo tal falando, meu Deus, é um espelho, doeu muito. E aí você falou assim: eu vi ali no slide, me vi, como foi impactante, né? E eu quero reforçar a importância da gente se acolher, né? Foi assim, foi o que demos conta, foi o que a nossa criança, toda a construção deu conta. Agora, não Sim. necessariamente precisa ser do mesmo padrão. Uhum. Podemos mudar. Outra Sim. pergunta que o pessoal faz muito: Júlio, o meu tipo pode mudar? Eu sou tipo tal, eu posso mudar? Não. Seu Ah, tipo se não você vai mudar. Seu tipo não vai mudar. adoraria. Eu quero Até o seu, porque. eu quero o seu tipo, então. Mas você tem a sua asinha 9, né? É só chamá-la. Então, Sim, assim, até porque se você trocar de tipo, você vai ter outros problemas, outras dores, outras com limitações certeza, com que todos certeza. nós temos. Então, não existe um tipo melhor do que o outro. Isso Agora, foi, isso foi algo que eu tive um insight no curso da Flávia que é muito bacana essa vivência do Enneagrama, porque você consegue ver claramente, né? A característica do 8 é ser impossível, é ser o trator, mas a característica do 9 é essa coisa do ficar mais, né, na zona de conforto. Então, assim, são dores, independente para que lado elas vão pender, são dores. Então, assim, o que eu estou tentando diminuir, uma pessoa está desesperadamente tentando aumentar. E foi muito legal a exatamente. vivência do Enneagrama, porque você vê uma riqueza de tipos ali, né, com você, e você vê aquelas pessoas tão entregues para esse momento, trazendo, partilhando, claro, né, tudo baseado em muita confiança, mas você Uhum. consegue ver, e eu achei isso para mim foi muito bacana também. Aprender com o diferente, né? Sim, Por mais que não faça o menor sentido para mim, ou que eu não queira isso para mim, é muito sim, importante a gente se abrir. Acho que o Enneagrama é um dos pilares, né? sim. E você falando assim, o 8 às vezes ele sofre porque ele fez demais, ele se Uhum. excedeu. E o 9 às vezes é a dor do Sim, autoabandono, de como é que eu não sim, fiz isso. Então, são dores diferentes, sim. né? A Mimos, não sei, Mimos Bis, enfim, Mimos Bayu, ela tá falando aqui que eu tô ceguinha, gente. O que caracteriza o instinto sexual? O instinto sexual é exatamente isso. É a, é a energia de conexão com uma única pessoa. Só que a gente viu a conexão do grupo, a conexão em conservar a vida. Essa aqui é uma conexão com um a um, que a gente vai já entrar nesse ponto. Só que isso gera toda uma energia mais. Como é que eu posso falar, Naira? Eu não queria usar a palavra agressiva. Uma energia mais
Intensa, né? Mais intensa. aflorada. As pessoas sexuais Só dominantes tendem a ser pessoas mais impulsivas, mais reativas, mais controladoras, mais ciumentas, né? Imagina. Lógico que isso vai depender da combinação com o tipo. Uns mais, outros menos. Por isso que a Nara tá falando, porque o 8 já é por si só intenso. E aí colocar a intensidade em cima da intensidade, aí vem com tudo. Aí é o 8 clássico dos livros, tá? E aí, enfim, né? Me fala um pouquinho sobre essa impulsividade, esse controle, essa posse, esse tem que ser do meu jeito, esse perfil. Nara, eu vou confessar uma coisa. Uma vez eu fui fazer um workshop em São Paulo, e aí o professor falou assim, olha, não se engane, eu vou falar logo a verdade. Os sexuais dominantes são predadores. Isso doeu tanto em mim, porque eu não me reconhecia, né? Uhum. E aí depois porque assim, quando quer uma coisa, bota na cabeça e aí se ninguém muda e acabou-se. Né? Agora, lógico, cada um com o seu jeitinho, mas tá, quero aquela coisa, aquela pessoa. É isso mesmo e vai com tudo, né? Isso é Fala bonito, da tua né? experiência. Dá muita energia de Então, ação, né? eu tenho uma história muito engraçada. Eu fiz aqui uma lista de coisas que são muito típicas do instinto sexual. Tenho que trazer um pouco do meu tipo, porque, Claro. né, pra mim tá muito interligado, mas... E fiz uma lista de coisas que eu acho que eu já trabalho bem e que podem até quase que descaracterizar o instinto sexual, mas eu acho que ele ainda tá aqui. E aí, o meu marido tava colocando a janta dos meninos, dos meus filhos, e ele colocou... E uma dessas características que eu tava falando era o controle. Eu falei assim, não, o controle eu vou botar nas coisas que já estão bem trabalhadas em mim, porque eu já trabalhei isso, lógico. E aí meu marido foi botar a janta dos meninos e eu peguei o prato dos meninos para colocar na mesa. Só que aí eu peguei uma colher e tirei do prato deles, assim, uma colher, sabe? Assim, eu fui diminuir o tanto em uma colher e aí eu pensei, gente, isso é controle. Isso é controle puro. Como é que eu não vou poder levar isso pra live porque eu ainda preciso trabalhar mais? Então, eu acho que uma coisa do sexual que pra mim aflora muito ainda é a coisa do controle. Essa coisa de meio querer entender, né, um pouco de tudo e querer saber, querer ter um pouco da sua mão em todo, né, em tudo que você gerencia ou em tudo que você tá ali envolvida de alguma forma. E essa coisa do 8, pra mim, que eu me identifico muito, é essa coisa do 1 a 1. Tá. Porque pra mim, eu preciso muito do aprofundamento daquela relação. Eu não consigo, por exemplo, chegar num grupo e ter relações rasas com 5 pessoas. Eu prefiro mapear qual daquelas pessoas ali eu quero me conectar e eu me conecto só com uma delas. Teve uma coisa muito engraçada no workshop da Flávia, que é esse de subtítulos, e eu fiquei pé da vida. Eu, quer saber, eu vou ser social, não tem essa de social reprimido, não, eu vou ser social sim. Esse negócio de enneagrama não tem nada a ver, vou ser social. E aí na hora do break... Eu sou o que eu quiser, né, Nara? Eu sou o que eu tenho quiser. Controle. E aí na hora do break eu vou interagir com o grupo, pode ter certeza. E aí comecei falando com um monte de gente. Quando o break acabou, eu percebi, gente, eu interagi com pessoas. Eu fui lá e dentro do grupo encontrei uma pessoa e interagi com ela. Então a minha vida é essa. Eu procuro mapear pessoas que eu tenho algum tipo de interesse ou algum tipo de conexão, enfim. E eu me entrego para isso, né? Não necessariamente um relacionamento amoroso. Para mim, isso é uma estratégia que se aplica nos meus relacionamentos interpessoais. Que mais que eu posso falar do subtipo sexual? Competitividade, eu acabo que sendo... Eu já misturei aqui, não sei nem mais se é do tipo ou do subtipo. Mas... essa coisa da influência, eu também acho que é do 8 já. É porque mistura, né? O 8, ele é muito sexual. Né? O 8 então, é é muito uma energia muito instintiva, né? Uma vez, Naira, assim, só para completar isso que você falou, uma vez eu saí de um workshop com os meus alunos e fomos jantar. E nesse grupo tinha muito sexual dominante. E ok, terminou tarde, a gente tava, enfim, a gente desceu e a gente foi jantar. Quando eu olhei, o grupo, sei lá, de 8 pessoas eram duplas. Nossa, Estávamos em duplas, né? E eu disse, gente, para tudo. Olha o que está acontecendo aqui na dinâmica desse grupo. Sim. Aí todo mundo olhou assim, estamos em dupla. Eu estava conversando com a pessoa do meu lado. Então, assim, o sexual dominante, pessoal, para ficar bem claro, não é que ele não possa interagir em grupo. Eu trabalho com grupo. Mas é muito forte a conexão com um a um.
É Sim. uma coisa assim que quando a gente vê, a gente já tá lá, a gente já prefere sair só você e aquela amiga, naquele Sim. momento, o que não significa que eu possa jantar com você, mas Eu de ser trabalho como separado. Eu trabalho como celebrante de casamentos, sabe, Aham. Júlia? E aí, às vezes eu falo para uma plateia de 200 pessoas, mas para mim, eu me conecto só com os noivos, entendeu? Então, Uhum. assim, não importa se eu tô ali dentro de um contexto de grupo, se eu estou dirigindo o meu discurso para um grupo de 200 pessoas. Para mim, ainda é duas pessoas, né? Os noivos, que ali são uma unidade. Uhum. Então, para mim isso é muito forte. Eu aprofundo as relações. Eu gosto dessa coisa do aprofundar as relações. Mas, ao mesmo tempo, isso também é muito trabalhado em mim, porque, por exemplo, dentro do meu relacionamento amoroso, eu prezo muito pela individualidade. Tá. Então, assim, isso é algo que eu acho que eu já saio muito disso, porque eu gosto de ter os meus momentos individuais. Eu acho que eu também tenho um a um comigo mesma muito Uhum. fortalecido. Então eu preciso sim fazer uma viagem para a Europa sozinha, Uhum. completamente sozinha. E meu marido também gosta muito de alimentar isso nele, para que ele vá buscar isso nele. Então, quando eu vou para esferas mais específicas, tipo essa, aí eu acho que eu saio um pouco dessa coisa do É, sexual, porque eu já preciso também da individualidade. tá. Aí talvez ou seja um processo de desenvolvimento que você já construiu, né? Até porque o Uhum. sexual geralmente ele é controlador, o 8 é controlador, Sim. enfim. Ou até um pouquinho da influência que faz parte do teu desenvolvimento, da influência da tua flecha 5, por Hum, te dar uma necessidade mais de bastidores, de privacidade, de conexão com você mesma, de sim, autoconexão. Então sim, talvez seja já do teu caminho, sim. né? E aí É, tem. A Flávia tá falando aqui, olha o controle, meu marido também tem que ser assim, né? Ele também tem que... A Flávia é cruel, né? Porque Assim, a é, Flávia é. Mas pronto, é isso aí mesmo. Eu, né, por exemplo, eu comprei inclusive uma passagem para ele ir ter essa mesma experiência, então é bem isso mesmo. É a coisa do eu controle. comprei, vai, eu decidi a data, o lugar, né? Ele amou, né? Assim, ele adorou, mas ainda assim é uma coisa do Tem que oito, do ser oito assim, sexual. Eu tenho né? muito disso, sim. É. E assim, eu acho importante a gente falar também que essa energia do sexual dominante é uma energia muito de construção. Eu vejo isso, eu também trabalho com empresas, eu vejo isso em empresas em que um setor possui muita energia de sexual dominante, são setores mais produtivos, ou pelo menos mais barulhentos, né? Que se Uhum. jogam, que realizam. Uma coisa também que eu acho muito importante a gente destacar, porque no Eneagrama, né, Nara, a gente tem mania de olhar só para a parte ruim, né? Só para a parte que Sim, dói. Mas a gente tem sim, que olhar também para os talentos, né? Que sim, que essas são muitos. tipologias. É isso. E uma coisa que eu noto, por exemplo, eu como psicóloga, eu trabalho com grupos, eu tenho social secundário, né? Então não é problema para mim. Mas eu tenho muita facilidade por ser sexual dominante em me conectar no um a um. Uhum. Então, se eu estou lhe atendendo durante aquela 1 hora, eu estou realmente conectada com você. Sim, Talvez se eu tivesse o sexual reprimido, eu já não teria tanta habilidade. Não que eu não sim. pudesse desenvolver, mas então, ou um amigo ouvir um amigo, é uma habilidade de sexual dominante, Claro, né? claro. E o Algumas mundo pessoas precisa não um pouco disso. conseguem. O mundo acho que precisa Exatamente. muito dessa coisa do conectar verdadeiramente, né? A gente vive aí relações que são muito líquidas e tudo, né? A forma como a gente consome conteúdo, tudo, a gente está muito no. E o sexual traz meio que o pedido para que a gente se conecte mais verdadeiramente, mais profundamente, que você pergunte tudo bom e a pessoa, né? E você verdadeiramente queira saber tá tudo bom, né? Porque geralmente a gente tudo bom, tudo bom. E aí acaba que ninguém falou nada. Então, assim, eu acho que o sexual traz um pouco disso. Outra característica que eu acho que é do sexual que é muito necessária hoje em dia é a coisa da rebeldia, né? É a coisa desse questionar e desse trazer para o mundo essa autenticidade. E como a gente vive num mundo que a gente ainda tem machismo, homofobia, que a gente tem um monte de valores né, onde a gente tem um mundo que pode ser mais humano e mais acolhedor. Eu acho que o sexual, especialmente o 8, desculpa, pegando aqui, levantando a bandeira do meu tipo, mas o 8 traz muito disso, né? Ele não tem medo de dar a cara dele à tapa e trazer, não, vamos mudar isso, ou o seu posicionamento precisa ser revisto. Então, eu vejo isso como muito a dor e a delícia,
porque ao mesmo tempo que o 8 vai e transforma o ambiente, o 8, né, o 8 sexual principalmente tem esse poder, ao mesmo tempo ele carrega nas costas todo o peso que se exige, toda a dor. Então, isso é algo que eu me orgulho muito do meu tipo, mas também é o que eu mais quero mudar, né? Essa coisa do trazer as dores do mundo para dentro de casa, trazer as dores do outro, né? Trazer como é que eu posso melhorar essa pessoa. O 8, eu penso que está muito nessa procura de melhorar o ambiente e acrescentar. Então, assim, isso é o que eu mais tenho orgulho do meu tipo, mas também quando eu vou nos seminários e vou falando sobre CNV, né, a grama, PNL, sempre é a primeira coisa que eu penso, como é que eu posso equilibrar essa minha característica, porque ela é muito punk, assim, ela é muito difícil. E acho que quem for 8 aí vai se identificar, né, com essa coisa do ser trator, você chega sendo trator ali no ambiente, enfim. Porque o 8 já tem essa energia de justiça, do que ele considera injusto, ele pira e vai com tudo para ação. Os outros instintivos, o 9, por exemplo, talvez ele se incomode muito com a injustiça, mas não necessariamente ele se mobiliza. O 8, ele se incomoda com injustiça independente com quem essa injustiça está acontecendo. Sim. Agora, vamos deixar bem claro, é o que ele considera injusto. Né? Sim, é a sim. percepção dele. Então, Sim. quando junta ainda mais com a intensidade do sexual dominante, aí vai com tudo. E vai com raiva e com revolta e por aí vai, né? Sim, não tem um filtro ali. A Erika tá falando, bacana esse conceito do instinto sexual. Eu conheço o Enneagrama, mas não conhecia. Érica, o instinto hoje, ele tá sendo uma das coisas mais estudadas, porque a gente tá vendo cada vez mais o quanto os instintos impactam, influenciam na nossa personalidade. E aí a Naira está presenteando a gente com um relato do 8 sexual. Existem o 9 sexual, o 7 sexual, o 5 sexual, que aí dá uma combinação diferente, mas com certeza tem muita coisa em comum com o que ela está falando. A Flávia está falando, mas um social reprimido que tem muita conexão com as causas sociais. Interessante isso. Inclusive, Flávia, isso é pauta para uma live, viu? Essa incoerência, né? Porque esses sociais reprimidos que doem, assim, quando vem a dor social, assim, né? Assim, eu tenho a Flávia, que é muito próxima, eu tenho uma outra amiga, assim, que fica louca e é social reprimido. Eu também sou social reprimido. Eu sou social bem reprimida. E aí essas causas também. de grupos te incomodam, né? Esse preconceito, esse racismo, sim, né? Sim, racismo, homofobia, machismo, são causas que doem muito. Uma incoerência mesmo aí que né, é bacana. Então tem muitos talentos o sexual dominante, né, Naira? E assim, o maior ponto que você quer trabalhar, então, seria isso, né? Essa intensidade. Eu acho que seria ter uma vida mais leve, né? Porque essa intensidade, essa energia, né? Essa alta voltagem constante, ela tem um preço muito alto. Não só para mim, mas para todas as pessoas que dividem a vida comigo, né? Eu acho que o 8, principalmente o 8 sexual, ele é o termômetro da casa. Se ele tá bem, tá todo mundo bem. Se ele tá estressado, né? Eu acho que é uma pessoa muito contagiante, assim, muito contagiosa até. E aí eu acho que isso também precisa ser revisto por todas as pessoas que vivem comigo, né? Até, coitado da minha mãe, da minha irmã. Pessoas que não necessariamente estão na minha casa, mas que pegam um pouco dessa intensidade e acaba que... Enfim, mas acaba que é o 8, né? É a pessoa que carrega isso, que sente a voltagem na sua totalidade. Então, com certeza, é o que eu mais gostaria de mudar, de equilibrar. E, olha, é o mais difícil. Para mim, que nem cheguei na Flávia a última vez, olha só, eu fiz PNL, eu já fiz Enneagrama, era no CNV. Eu já fiz 2 módulos, eu fiz CNV, o que precisa mais? Já fiz terapia. Então, assim, onde é que eu vou achar essa resposta, né? E apesar de saber que é algo que demora... A vida inteira. A vida inteira, e 1000 cursos, e vivências, e relacionamentos, como você trouxe. Relacionamentos são ótimos espelhos. E aí... né, traz muito dessa coisa, quando é que eu vou achar esse lugar? Mas algumas coisas eu já consegui. Eu acho que é muito importante você meio que entender racionalmente aquele processo. CNV também trouxe muito, muito isso. E
porque a CNV, para mim, trabalha muito a questão da raiva, como você se comunica, e o 8 traz muita coisa da raiva também. E mesmo conscientemente, ainda há deslizes. Mas quando você olha para trás, você olha para trás com mais desperto e mais ciente de que você consegue mudar. Então, assim, há esperança. Não sei se tem outro 8 aí, que, né, outros 8 que estejam aí passando um pouco por isso, mas há esperança, apesar de que ainda quero melhorar muito, né? Quero melhorar ao ponto de chegar num canto e ninguém perceber que eu sou um 8. Eu acho que eu vou ganhar na vida quando eu chegar num lugar e, nossa, você é 8? 8? Você! Então, assim, pra mim, eu chego lá. Lindo, legal. A Flávia tá falando que a resposta está na doçura imensa e sensibilidade de coração que está aí guardada. Né? Pois é. Que é justamente a tua flecha 2, né? Mas tem outra, que é ela, né? Tem outra mensagem aqui pra você. Tá preparada? A Samara... Cadê? Ai, gente, eu não enxergo. Samara Maia, eu acho. Tá dizendo que já agora ela está lhe entendendo, né? Que tá entendendo a relação de vocês. Claramente está agradecendo, né? Então... pois é. Eu acho que todo mundo é engraçado isso. Imagina se Eneagrama fosse uma matéria obrigatória no colégio, sabe? Eu acho que Eneagrama não só... Tudo bem que a Flávia vai me matar, ela vai dizer o foco não é o outro, o foco é você. Mas acaba que você tem ferramentas para entender o outro melhor, entendeu? Uhum. Então, olha como seria fácil, depois de uma briga, você simplesmente dizer, cara, tu sabe que eu sou 8, entendeu? Então, assim, me desculpe pelo que eu falei quando eu estava no auge do meu 8, seria tão mais fácil você se comunicar com as pessoas, sabe? E aí, quando você identifica o tipo de uma pessoa, por exemplo, a minha irmã é o 6. Quando eu, né, vejo o medo dela, quando eu detecto ali a coisa do medo, existe uma ferramenta em que eu possa respirar e dizer, calma, ela é 6, né? Esse é o fio condutor dela. Então, assim, eu preciso ter mais paciência. Então, assim, imagina como seria se isso fosse obrigatório nos colégios ou, enfim, que toda pessoa pudesse ter acesso a essas informações. Eu acho que seria tão mais fácil. Seria. E instinto, Naira, para relacionamento é muito mais importante até do que o próprio tipo. Sim. Porque o instinto vem com tudo, né? Imagine, eu não sei se você sabe a ordem do seu marido, mas imagine um social reprimido com um social dominante. Sim. Um sexual dominante e um social dominante. Uhum. Né? Um autopreservação dominante e um autopreservação reprimido. Sim, sim. Então, nossa, seria caótico. Muito choque. Agora, também, por outro ponto, quando tem a mesma ordem, às vezes também dá choque, porque aí não evolui. Né? Sim. Um sexual. Eu tenho um casal que eu conheço que ele é sexual dominante e ela também. E os dois são 8. Né? Nossa. Então, é aquela tensão dentro de casa. E ele ainda diz, Júlia, e a minha filha, eu acho que ela é uma 8. Ela deve ter uns 10 anos, a criança, né? Meu Deus. Sabe, eu tenho essa coisa de, às vezes, né? Principalmente porque o 8 tem muito essa coisa da franqueza, do direto. É sim, é não, é o quê? E às vezes, quando eu tô no meio desse imbróglio aí com alguém que, sabe, aí eu penso, meu Deus, por que o mundo não é todo 8? Olha como ia ser legal, o mundo todo 8. Tipo assim, você pergunta uma coisa, a pessoa te diz a resposta e pronto, entendeu? Mas assim, é claro que não, né? Foi muito rápido esse teu pensamento, né? Tu já viu que não ia dar muito certo, né? Não, pessoa, todo mundo querendo o controle, como é que ia ser isso? Né? De fato. Mas essa coisa também da franqueza é algo que eu me orgulho muito, porque é uma vantagem muito grande, porque ela torna a vida mais fácil, né? Quantas pessoas eu vejo, eu não devia ter falado sim pra isso, o que eu digo? E pro sexual é tão fácil, cara, por que tu não diz a verdade? Fala a verdade do 8, né? Fala que não, né? Sei lá. Então, assim, essa é uma qualidade. E essa é algo também que eu acho que o mundo precisa, claro, com doçura, com acolhimento e com muita empatia, mas ainda assim, eu acho que a gente, né, teria aí uma vida mais leve se a gente conseguisse simplesmente falar as coisas com um pouco mais de franqueza. Perfeito. A Maiana tá falando que o Eneagrama ajuda muito, salva o relacionamento até hoje, né? Porque ela é 7 e o marido 4. Então é isso, assim, eu acho que é A gente até fez uma live, acho que semana passada, com um casal falando como o Eneagrama impacta, né? Pode ajudar justamente nisso que você falou, na compreensão,
Enfim, foi Sim, bem bacana. sim. Nária, muitíssimo obrigada. Quero lhe convidar para que você fique aí, porque agora Vou nós vamos ficar. conhecer um contraponto, Olha que aí. é, por coincidência, um 8 também, só que ele é sexual reprimido. Quero aprender com essa pessoa. Então vamos lá aprender com ele. Beijo, meu amor. Muito Beijo, obrigada, obrigada. viu? Beijo, Um beijo, beijo. cheiro. Aí Tchau. tu sabe sair? Sei, vou sair. Tá, joia. Eu vou aqui agora, gente, o Fábio. Que embora o Fábio, tá. Embora a live seja sobre instinto, por coincidência ele é 8 também, tá? Então vai ser bacana porque a gente vai ver o Entrou? contraponto. Olá, tudo bom, Olá, Fábio? tudo bem? Como é que você Obrigadinha tá? pela sua disponibilidade, tudo ótimo, né? E aí temos 20 minutinhos para conversar sobre como é esse sexual reprimido. Mas antes de você falar, eu queria introduzir um pouquinho para o pessoal que chegou agora, que essa energia do instinto sexual, Fábio, é uma energia que gera mais energia, né? Que gera mais movimento, tem uma conexão forte com a raiva. São pessoas que tendem a querer excluir mais as outras pessoas, né? Isso quando é Uhum, dominante, tá? De muito uhum. movimento, de muita ação, de não, isso aqui eu não quero, corta, né? Aquela energia bem instintiva. E aí agora a gente quer que você apresente, que é muito novo para mim também, porque eu sou sexual dominante. Então eu queria ouvir como é que é ser sexual reprimido, ou seja, como é que é ter isso de forma reprimida. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou tipo 8, me identifico como tipo 8 e sempre era muito complicado me enxergar como sexual reprimido, porque é Tá, muito contraponto, né? Assim, eu quando me identifiquei tipo 8, e aí eu sou um 8 autopreservação com asa grande 9, então já, tá. eu, pelo que eu entendo, pelo que eu vi, parece que o autopreservação normalmente tem tendência a diminuir um pouco as características do tipo 8, foi isso que eu percebi, e o Isso, sexual normalmente, isso, né, intensifica. exatamente. E aí, assim, quando eu me identifiquei 8, eu primeiro imediatamente me identifiquei com uma autopreservação, tive um pouco mais de dificuldade de enxergar o subtipo, o instinto sadio e o instinto reprimido. E Uhum. aí, na descrição, quando eu vi que normalmente um 8, uma pessoa de sexual reprimido, eu não tenho muita tendência, por exemplo, a querer ser o centro das atenções. Pelo contrário, sou muito discreto, prefiro ficar mais. Nos E bastidores, também não né? tenho, nos bastidores, não tenho essa vontade. Essa questão da competitividade, que, assim, eu me vejo, às vezes, em algumas situações competindo, mas não é uma coisa que eu procure, nem é uma coisa que eu, de vez em quando eu me percebo nessa situação e saio. Então, não, competitividade não é uma coisa também que me. Que seja tão E, forte e, em ti, né? e o fato de ser sexual reprimido também é assim, ela diminui um pouco essa intensidade da tipologia 8, no meu Tá. caso. Eu percebo Uhum. que diminui um pouco essa intensidade, por exemplo, da agressividade, da competitividade, da ousadia, da rebeldia. Essas características são eu eu me percebo nessa situação, mas assim, se comparado, por exemplo, com a Nayara, essa energia, essa intensidade para isso, não. Essa conjuntura de social, autopreservação dominante, social saudável e sexual reprimido, para o meu tipo 8, eu vejo com bons olhos, porque meio que pondera algumas características que Do 8, né? caricatura daquele oitão. Então é muito eu me divirto muito, por exemplo, quando eu digo que eu sou tipo 8, porque eu me sinto tipo 8, as minhas dores são do tipo 8, e alguém olha para mim e diz assim, mas tem certeza que é 8? Não vejo essa intensidade, não vejo essa explosão toda. E eu acredito que isso muito seja por conta do meu dominante e do meu Da, sexual reprimido. Então da eu meio ordem que me divirto com isso. da ordem dos teus instintos, né? É, Fábio, tem uma coisa muito importante para o sexual dominante, que é essa conexão com um a um, né? Eu lhe digo porque eu sou sexual dominante e assim, eu preciso do meu um a um, né? E eu posso ter várias pessoas, várias relações que eu considere um a um, mas é aquela coisa de vou almoçar hoje com o Fábio, sou eu e o Fábio, nós dois. À noite eu vou jantar com a Flávia, eu e a Flávia, né?
E, enfim, isso é muito clássico, essa facilidade, essa necessidade, eu diria, de se conectar com aquela pessoa, ao ponto de quando essa pessoa distrai a atenção, isso irrita um pouco, porque cortou aqui a simbiose de nós dois, Não pode tá? ter intrusos, né? É difícil. Até pode, né? Porque a gente tenta, mas dói. Mas aí me fala uma coisa, isso é o sexual dominante. Como é que é a conexão do 1 a 1 com o sexual reprimido? Então, no meu caso, por ser o social saudável, normalmente o tipo 8 ele já é um pouco menos social. Naturalmente ele já é um pouco menos social. O meu social é saudável, então assim, eu transito, não chega a ser uma necessidade, mas eu transito tranquilamente entre os grupos. Mas a minha dificuldade já é outra, porque como eu sou sexualmente, né, o 1 a 1 é mais reprimido, eu sou muito, como é que eu posso dizer, introvertido na minha intimidade. Tá. E aí, por conta disso, eu tenho dificuldade, às vezes, de aprofundar uma relação mais íntima com outra pessoa. Então, assim, eu tenho a facilidade de falar em grupos, de estar em grupos, e de não ter um problema de almoçar com grupos de pessoas que eu não conheço ninguém, não tenho problema nenhum, me relaciono super, super bem, mas ali saiu do almoço, vai cada um para suas casas, eu não... São amigos, são colegas, tá entendendo? Poucas pessoas, e aí é um movimento consciente para tecer um relacionamento um pouco mais íntimo e me abrir mais profundo, um pouco mais, né? mais profundo, Que é justamente o que a Naira falou na live dela, né? Assim, que ela gosta de ter relacionamentos mais intensos, que não fiquem rasos. O sexual reprimido, já, então, na sua opinião, te traz relacionamentos mais superficiais, digamos assim. Mais superficiais, não tão assim, é um íntimos, movimento, né? não tão íntimos. No meu caso especificamente, não sei se por conta da conjuntura, né, também dos instintos, eu normalmente, assim, tenho relacionamentos íntimos com algumas pessoas, mas não é de praxe, assim, tem que ser um movimento, eu tenho que me abrir, eu tenho que me dedicar, é um esforço que você quer feito para mim. E aí também eu acho que a gente, não sei se você lembra, a gente conversou na semana passada também, que essa situação de pandemia, ela tem facilitado muito e promovido muito essa questão do 1 a 1 para mim. Porque minhas turmas, né, tão longe, a gente não tem muito contato. E aí eu sou necessariamente obrigado a ter uma conexão mais íntima com umas poucas pessoas que estão próximas de mim. E aí eu tenho percebido que o quanto é importante também nutrir essas relações de maneira mais íntima. Perfeito. Entendeu? Às vezes me dava uma sensação de que eu fui, me diverti, foi ótimo, fiz vários amigos, me relacionei super bem com todo mundo, mas não peguei o telefone de ninguém, por exemplo, para chamar para comer. Né? E aí, com essa pandemia, houve essa necessidade dessa relação mais íntima. E aí também consciente com os meus eleitos, lógico, com os meus eleitos. E aí eu tenho vivido um momento mais íntimo com todo mundo que eu elegi nessa pandemia, uma relação mais aprofundada. E aí vi o quanto também é importante. O legal dos instintos é isso, porque a gente tem 3 níveis de instinto, mas é conseguir equilibrar e utilizar cada um deles dependendo de cada papel e área da sua vida, né? Perfeito. E aí esse papel, esse cenário agora está me demandando essa necessidade de evoluir. E de forma saudável, né? Porque assim, quando o sexual está no dominante, gente, ele gera uma energia mais agressiva, né? Assim, mais instintiva. A raiva vem muito forte, né? Assim, o controle, tem que ser do jeito que eu quero, enfim. Independente Júlia, eu confesso tipo. que continua sendo. Mas continua sendo, eu chamo tipo 8, continua sendo, mas ainda bem eu tenho por estar nessa conjuntura, né? Eu tenho facilidade de abrandar um pouco mais essa intensidade, de ser um pouco mais leve, um pouco mais sem muita agressividade, sem muita intensidade. Pronto. E aí, quando vem essa energia mais reprimida, ou seja, eu esqueço um pouco, isso vai ter a parte boa. No caso do Fábio, ele acha que ajuda, no sentido... Porque como ele é 8, ele já é muito intenso, né? Mas gera, talvez, dificuldade de ter uma conexão no 1 a 1, de ter relacionamentos mais íntimos, mais intensos, né? Enfim, por aí vai, né? E que bom que a quarentena tá fazendo perceber coisas, né? Que vivenciar coisas novas.
minha esposa tudo indica que é um sexual dominante. Pronto. E aí existe esse caminho para ela, né? E ela entender mais o sexual reprimido, enfim. Mas eu adoro, assim. Eu adoro ser um 8 nessa conjunção, né? Eu acho muito bom. E a facilidade de conseguir, se quiser ser um pouco mais agressivo, um pouco mais incisivo, um pouco mais assertivo, tem essa condição, porque inerentemente, no fundo, né? Tem esse movimento, mas também de poder abrandar e poder pensar um pouco mais antes de tomar algumas atitudes. Eu confesso que às vezes vacila, tá? Às vezes sai besteira, mas há esse movimento um pouco mais brando, assim. E assim, essa fala um pouco mais mansa. Ela tem esse movimento e você tem o movimento contrário, né? Até para que vocês se alinhem e se encontrem no meio do caminho, né? Porque eu quero assim também reforçar, gente, que quando a gente fala agressividade é porque o dominante realmente traz essa energia mais incisiva. Mas o instinto sexual saudável, ele é ótimo. Porque aí ele vai te dar uma energia de conexão com um a um, de ação, sem ser tão exagerada, tão exacerbada, né? A Fernandinha tá falando, oi Fernandinha, tá falando, é um tipo mental, e um tipo mental com instinto sexual, como externalizar isso além de controle, competitividade, como vocês já falaram. Fernandinha, aí vai para cada tipologia, né? O tipo 5, o tipo 7 sexual, né? Que eu acho que é o que você quer saber mais, ele é muito da fascinação. Ele idealiza aquele um a um, tá? Assim, ele vai, a gente chama de fascinação. Então, ele junta todo o prazer do tipo 7 e joga naquela dupla dele. Então, é a melhor amiga, eu nunca tive uma amiga tão legal. É o melhor marido melhor nunca tive, né? Nunca pensei que eu poderia ter. Enfim, é o trabalho melhor do mundo, é a fascinação na conexão do um a um, certo? Coisa boa, né, Fábio? Então, que bom que você está usando essa quarentena para evoluir um pouquinho, né? Assim, a gente experienciar, se permitir viver outras, assim como os sociais dominantes, né, estão tendo um momento de dizer, caramba, será que eu vou morrer? Se eu ficar sem o meu social, será que eu vou morrer? Será que não dá para medir um pouco, né? Mas em compensação, por ser autopreservação dominante, tira por outro lado, né? A preservação da saúde e do bem-estar é de outra forma. Tá. Mas é legal porque essa necessidade de estar junto, essa oportunidade de estar direcionado para algumas pessoas específicas, facilita e também produz e nutre essa parte também do instinto que não é tão visto e olhado assim por mim. Perfeito. Por a Maiana está perguntando como é que é essa energia sexual, acredito que dominante em relação aos filhos, não é isso, Maiana? Gente, existe um instinto que o Enneagrama não fala até hoje, né? Pelo menos não tem estudos falando sobre isso, que é o instinto materno, né? Mas, assim, os sexuais dominantes, eles tendem a ser mais protetores, cuidadores, controladores com todas as pessoas, inclusive com os filhos. Ainda mais com os filhos pequenos, quando realmente eles meio que dependem dos pais, né? Então, o sexual dominante, ele tem essa energia. Estamos numa casa, só nós dois, e é normal ele ficar em outro cômodo a tarde toda, um a um com ele mesmo. Aí pode ser da tipologia, do número, pode ser do instinto, né? Que ele não tem tanta necessidade de se conectar no um a um com as pessoas. E aí é interessante dizer, né, Fábio, que não é falta de amor, não é falta de carinho. É uma questão, gente, de filtro. Não é o mais importante para o sexual reprimido estar com aquela pessoa, né? Oi, Luzinha, tá dizendo aqui que você é um ser humano lindo. Não, Luana é. A Lu é... 8 não, 7, né, Luana? É 7, linda, 7. Né? Dá gosto de ouvir. Linda. Dá gosto. Tem que colar nela, porque minha asa 7 precisa ser desenvolvida. Ótimo. Fábio, muitíssimo obrigada, viu, pela tua disponibilidade, mas fica aí que eu vou só fechar aqui com o pessoal, tá? Gente, então a ordem dos instintos é isso. Precisamos das 3 energias, mas o caminho, o desafio é transformar essas 3 energias que nós estudamos essa semana de forma saudável, porque todas possuem uma função em nossa vida.
tá? É não exagerar e deixar lá no dominante e também não reprimir, não negar que essa energia é necessária e que ela existe. Uma coisa que eu queria reforçar é para que vocês olhassem também para o aspecto bacana de cada energia, né? E não olhar só Sim, para o sexual dominante é agressivo, o autopreservação é cri-cri, é medroso. Não, gente, né? Vamos olhar também para a parte boa, né? A vida já está cruel demais, então vamos olhar também para a parte boa e, lógico, trabalhar os pontos que nos limitam, que doem, que fazem as pessoas doerem, que faz doer nas pessoas. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que para relacionamento, a ordem de instinto, ela é muito importante. Então, quem quiser aprofundar esse tema, próxima semana vai ter um workshop. E no workshop 1, o Fábio até foi meu staff, né? Porque o Fábio, ele é aluno da formação, tá, gente? Então, sim. ele até foi meu staff na última turma. E nesse módulo a gente fala sobre instinto, sobre centros de inteligência, sobre os tipos, os 9, e sobre os subtipos, que são os 27 subtipos, né? Que são os 3 tipos de 8, os 3 tipos de 9, os 3 tipos de 1. Então, realmente é muito conteúdo, a gente estuda a infância dessas tipologias. Então, quem quiser se aprofundar, eu vou fazer esse módulo online e ao vivo, não são vídeos. Realmente, o grupo vai estar comigo de segunda a quinta, 7 horas da noite até às 10, tá? A turma está confirmada, mas a gente ainda tem vaga. Então, quem tiver interesse, é só mandar direct que eu passo as informações direitinho. Tá bom? Acho que a gente É, respondeu as dúvidas, né, de vocês. Eu queria é muito agradecer. legal, viu, gente, participar. Muito legal participar do curso da Júlia, porque na literatura, às vezes, você não consegue identificar algumas coisas que só no curso, só trocando ideias e, né, e trabalhando com as pessoas, discutindo, é que a gente consegue chegar lá. Por exemplo, nos livros eles falam dos subtipos e eles focam muito no dominante, dos instintos dominantes. Mas se Isso. fala pouco sobre o reprimido. E aí, num curso como É, esse, e em umas lives como essa, a gente consegue se identificar. Então, por isso é mais fácil a gente descobrir o dominante do que o saudável reprimido. é, E a literatura fala pouco sobre o reprimido. Então, é importante é. a gente, né, participar de momentos como esse, que a Júlia proporciona, que a Flávia proporciona, para que a gente consiga se enxergar e se identificar dentro. Enxergar, né, usar as pessoas como nosso espelho também, para poder se enxergar e conseguir crescer e evoluir. O Eneagrama tem essa linha de perito, né? De que você, É, como 8, vai falar é, muito melhor do que qualquer professor de Eneagrama sobre o 8. Porque é. realmente é você que sente a dor e a delícia, né? Como a Naira falou, viu? Mas, É Fábio, muito verdade. obrigada pela sua disponibilidade, né? Por você vir aqui conversar com a gente. E lembrando, pessoal, que esses vídeos eu vou colocar no YouTube. O YouTube ele é um pouquinho lento, que eu já anotei. Eu comecei a trabalhar com o YouTube agora. Então é coisa assim de 24 horas para baixar um vídeo. Tem um monte lá baixando, mas todos os vídeos estão lá para que cada um possa assistir e rever de acordo com o tempo, para ouvir os peritos, porque eu acho que isso enriquece muito. Tá bom? Gente, boa noite. Muitíssimo Obrigado, obrigada. gente. Fábio, obrigada. Beijão, viu? Fica com Deus. Beijo.